Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Conexão Milaré. Nessa semana que passou, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para introduzir aqui mais um tema super interessante, falando de meio ambiente, nós convidamos a doutora Fernanda Medeiros, que é professora de Direito Ambiental e tem um foco muito grande em Direito dos Animais, para conversar sobre esse viés que é super diferente da nossa pauta, o direito dos animais. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Tudo bom, pessoal. Obrigada, Juliana, pelo convite. Para mim é uma alegria, né, e uma honra muito grande poder estar aqui com vocês nesse, mais um desses programas, né, que vocês estão organizando, que estão geniais, né, então aproveito para parabenizá-los. Com o grupo, né, do Milaré Advogados, que está aqui nesse espaço, né, o espaço do Dr. Edson Milaré é uma honra, né, é uma super referência para nós, para qualquer um, né, que estude a questão ambiental no Brasil, é um dos grandes pilares, né, desses nossos debates e das necessárias construções teóricas que a gente tem que ter para fazer uma prática de qualidade, né, e está aqui contigo, né, uma advogada que é daqui, né, da minha terra, e fez aí, né, brilha, né, no centro do país, né, numa área que a gente sabe, né, Juliana, que a gente está sempre rompendo barreiras, né, a área ambiental é uma área para desbravadores, né, para aqueles que não têm medo do desafio, né, a gente está tendo sempre que, a sensação que eu tenho, a gente está sempre tendo que aprender alguma coisa, mudar alguma coisa, está interna, né, externa continuidade de estudo, e sempre lutando para ser reconhecido, né, cada vez mais forte a nossa importância, e acho mesmo, a importância dessa área, né, para o crescimento, né, da gente enquanto pessoa, né, enquanto sociedade e do ponto de vista do país também. Então, muito, muito obrigado pela lembrança, ainda mais um tema que eu adoro mesmo, que é a proteção animal. Imagina, Fernanda, é uma honra para a gente te receber aqui e eu sempre tenho ressaltado que quem trabalha próximo sabe que a gente tem tido como um foco aí trazer muito mais a participação feminina, né, dessas mulheres brilhantes que fazem história dentro do direito ambiental, inclusive, pelo Brasil afora. Então, de fato, é uma super honra para a gente ter uma referência aqui, doutora Fernanda Medeiros, nesse tema de proteção animal conterrânea, né, nossa querida lá do Rio Grande do Sul, e com esse tema que é super palpitante, né, proteção animal, direitos dos animais. E a gente trouxe esse tema porque muito recentemente nós vimos aí na mídia sendo divulgado o resultado de um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal que analisou a constitucionalidade de uma lei do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que proibia a utilização de testes em animais para fabricação de cosméticos. Essa lei acabou sendo declarada inconstitucional pelo STF, mas pelo que eu pude apurar ali, foi uma questão de incompetência, né, para a legislação dessa matéria, e não exatamente por reconhecer o direito dos animais. Então, usando esse caso aqui para a gente começar a nossa conversa, queria perguntar, doutora Fernanda, como a gente chegou nesse ponto de buscar proteção aos animais, né? Os animais que sempre, em toda a história, serviram aos humanos, sempre foram subservientes, né? E agora a gente está começando a ter ali situações até de paridade, de conhecimento de possibilidade de legitimidade para figurar em processos. Então, conta um pouquinho para a gente aí, que você com certeza vai dar uma aula sobre esse assunto. Bom, Juliana, é uma alegria mesmo estar aqui com vocês, né? Quando eu falo mesmo que a questão do Milaré e esse grupo que trabalha aí com eles, de fato, é uma referência para a gente, né? Não tem quem estude, né, direito ambiental que não tenha, né, o livro do Dr. Milaré perto, né, como forma, né, de consulta e tudo. Então, para mim, realmente é uma alegria mesmo. Esse tema é um tema que é muito caro para mim, eu até vou tomar liberdade de começar, né, antes de entrar na discussão da ação, né, dessa ação do Rio de Janeiro, que envolveu, né, a lei fluminense, falar um pouco sobre o cenário da proteção animal no nosso ordenamento jurídico a partir da Constituição.
Porque uma das coisas que a gente até costuma brincar, né? Olha, se o ambiental é considerado à margem da lei, né? Está bem marginalizado, né? E hoje não mais tanto, né? Mas a gente passou por momentos de muita marginalização. Pensa dentro da questão animal, dentro desse cenário, né? Então, assim, ó, aquela coisa, né? É lá do lado, vai deixando como uma situação, isso aí né, é bobagem, isso aí a gente está falando sobre futilidade. E não é, né? Mas por que a gente começa a pensar sobre essas questões? E eu gostaria até de frisar que quando a gente fala sobre isso hoje, as pessoas estão inventando algo novo. Não. A gente está falando sobre algo que veio, né, se eu pensar nesse recorte nosso de ordenamento jurídico, veio inserido na própria Constituição em 88, né? Então, o que nós temos ali no 225, né, o nosso artigo, o que nós temos com relação aos animais, né, vinculados a esse tipo de proteção que se busca hoje, né, nessas diversas ações, né? Como a Constituição enxerga esses animais? Então, a gente tem, no parágrafo 1º, no inciso 7, lá do 225, a gente tem algumas normas, né, que vinculam naquele dispositivo proteção à fauna, né? Então, a gente vai dizer, minimamente ali, que eu tenho 3 ordens com relação à fauna. Eu digo assim, olha, não posso ter prática que submeta, né, a desaparecimento da espécie, então levar à extinção de uma espécie da fauna. Não posso ter prática, né, que faça com que aquela espécie perca a sua função ecológica. E até aí, Ju, quando a gente tem esse olhar, a gente está olhando todo, né? Eu estou olhando a questão do animal como um todo, né? Não estou olhando ele como um indivíduo, né? Eu estou olhando assim como uma população, né? Como parte do ambiente, né? Dentro de um olhar mais holístico, né? Do todo. Mas quando vem ao último comando, o comando diz, olha, é vedada qualquer prática que submeta animais à crueldade. Então, aqui, a gente não está mais falando num conjunto. Aqui eu estou falando num indivíduo. E o que a Constituição trouxe? A Constituição trouxe para a gente a noção de que os animais sentem. E aí a galera fica enlouquecida. Por quê? Porque quando a gente traz essa discussão de que eu não posso submeter animais à crueldade, eu estou assumindo que os animais sentem. Porque se não sentem, não há que se falar em crueldade. Eu só posso submeter a maus tratos e reconhecer que estou realizando atos de maus tratos com um ser que sente, tá? Porque eu não posso ser cruel com uma pedra, eu não posso ser cruel com um computador, com um telefone celular, com um carro, eu não vou ser cruel, né? Porque não sentem, pelo menos a gente até hoje não sabe, né? Mas não sentem, né? Então, a gente não está discutindo aqui na Constituição se animais são coisas ou não. A Constituição já saiu de um patamar dizendo, não são coisas. Né, e eu não preciso dizer isso, não é coisa. Basta eu dizer, ele sente. Então, quando a gente incorpora no texto constitucional que eu não posso ter nenhuma prática que submeta animais à crueldade, eu estou reconhecendo que aquele animal tem capacidade, né, de sentir. Né? E aí a gente fala que a Constituição, portanto, reconhece a senciência, que é essa nossa capacidade de sentir, né, de saber quem a gente é, ter consciência de si, onde está, né, e seres sencientes não é apenas um espaço, né, destinado ao animal humano, né, a gente aí que convive com outras espécies, a gente consegue identificar rapidinho, né, se aquela, vamos pensar naqueles animais que estão próximos da gente, né, cães, gatos, né, a gente consegue identificar se está com fome, sede, raiva, sono, se está feliz, se está angustiado, a gente consegue enxergar tudo isso, né? Porque ele sente, né? Então, esse, para mim, é um recorte que nem cabe mais discussão, né? Porque se a Constituição estabelece ali que eu não posso ser cruel com os animais, ela já está me dizendo de largada, ele sente. Então, a Constituição reconhece a senciência animal, reconhece que os animais não são coisas, que são seres, que sentem. Aí a outra discussão que fica bom, mas o que será que quer dizer esse na forma da lei, né? Porque a gente tem ali no inciso 7, dizendo, olha, é vedada, né, qualquer na forma da lei, qualquer prática, né, que submeta animais à crueldade. E aí se fez um período, uma grande discussão, né, doutrinária sobre o que queria dizer isso. Será que, então, é a norma infraconstitucional que vai regular o que pode e o que não pode? Como é que isso vai ser feito?
Na realidade, hoje também me parece ser algo esperado, se a compreensão que se tem entre os constitucionalistas e os animalistas, né, que a gente está lidando com uma regra constitucional, não é um princípio, né? Então, não é um espaço para a gente fazer ponderação, otimização, análise caso a caso, né, aplicar, né, aquelas regras de ponderação, vamos ver se é adequado, necessário, né, proporcional, não, né? Aqui a gente vai fazer o quê? A gente tem uma regra constitucional, e aí a regra aplica, né? Eu tenho ali, né, como regra, aplica ou não aplica, né? A regra tudo ou nada, né? E aqui, no caso, como a gente tem uma regra constitucional, a gente vai ter ali um comando que né, que foi ponderado a priori, né, antes da Constituição, quando entra na carta, né, no nosso texto constitucional, já entra com força de regra. Então, qual é o recado que eu recebo? Né? O primeiro é que os animais são sencientes, e a Constituição está nos dizendo isso. Segundo, que é uma regra constitucional. Então, aí as pessoas às vezes me perguntam, tá, Fernanda, mas então não pode ter práticas com animais no Brasil? Pode sim. O que não pode? Não pode ter práticas que submetam à crueldade. Então, com os diversos olhares que a gente pode ter, né? Entretenimento, vamos pensar aqui, né? Entretenimento, lazer, né? Esporte, né? Posso ter com os animais? Posso ter atividade que envolva os animais? Pode, sim. Mas eu não posso submeter esses animais à situação de crueldade, né? Então, a Constituição não veda práticas com animais, ela veda práticas cruéis. E aí, até o que eu costumo brincar, assim, né? A gente teve lá, então, 88, a Constituição com esse comando, em 98 vem aí a nossa lei, né? A lei ali dos crimes ambientais, na mesma linha da Constituição, porque a gente tem lá no artigo 32 o crime de crueldade, né? Então, a lei penal acompanha o comando constitucional e diz, animais sentem e eu não posso ser cruel com eles, a ponto de ser tipo penal, né? Quem é que, no meu entender, resbalou feio? O Código Civil, que em 2002 teve uma grande oportunidade, né, de se reenxergar, né, de se reinventar no cenário com um animal não humano, e segurou a onda, não foi. Mas ao não ir, no meu entender, também afronta a Constituição Federal, né, porque manter um tratamento como a gente tinha no Código de 16, como se nada tivesse mudado no nosso ordenamento jurídico constitucional, me parece inadequado, né. Mas aí a gente tem ali inúmeras discussões, né, dentro desse cenário, né, com relação a isso, principalmente com relação a esse descompasso da lei civil, mas a gente tem tranquilo isso, né, nas regulações penais, e me parece que cada vez mais tranquilo, né, no cenário dos nossos controles daqui do Supremo Tribunal Federal, que, de uma forma ou de outra, já tem ali um elenco de precedentes bem significativos na esfera da vedação de crueldade, né. Então, a gente tem farra do boi, né, que é né, uma prática, enfim, alegadamente cultural, né, em Santa Catarina, que foi, né, que chegou ao STF por controle difuso, foi feita a análise, o STF entendeu que a farra do boi não está protegida pela Constituição, portanto, é inconstitucional, pois cruel, né. Depois a gente teve ali precedentes no STF falando sobre rinhas de galo, né, então a gente teve discussões com rinha de galo do Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio de Janeiro, né? E o STF manteve a postura, né? Assim, olha, aqui nós temos uma atividade esportiva ou cultural, pouco importa, não, né, protegida pela Constituição, porque ofende a vedação de crueldade, né? Nessa toada, acaba entrando essa discussão que a gente teve, a decisão do STF agora no finalzinho do mês de maio, né? No que é, né? O que estava trazendo a lei fluminense que acabou causando, né, esse furor aí, né, nas mídias, enfim, né, nas discussões, né, em várias etapas. A lei do Rio de Janeiro estabelece que, dentro do seu território, né, não será permitido desenvolver produtos que envolvam experimentação animal, ou seja, naquele linguajar que a gente tem visto na mídia, proibição de testes com animais para produtos cosméticos, higiene pessoal, limpeza, né, perfumaria e os seus componentes todos, né? Só que a lei do Rio, ela fala isso, né, e vai adiante. Ela diz, olha, também não quero que comercialize dentro do Rio de Janeiro produtos
que sejam derivados de testes em animais. Esses produtos, né, cosméticos, higiene, limpeza, perfume. Então, o FE foi criado com testes em animais, não poderia ser comercializado no estado do Rio de Janeiro. E pediram a rotulagem, né, a garantia de que no rótulo dos produtos tivesse indicado que fossem ali produtos livres, né, de experimentação, que é aquele selinho que a gente vê em muito produto, ou quase todos os produtos europeus, aquele do cruelty free, né, porque são produtos livres de crueldade, então são produtos que não foram testados em nenhuma fase, nem o insumo, né, que se prepara, o componente, nem, enfim, o produto final em si, né. Então, essa legislação do Rio, ela regula essa proteção, né, aos animais, no meu entender, dentro da linha prevista pelo inciso 7 do parágrafo 1º do 225, ou seja, está alinhada com a vedação de crueldade constitucional, né? Acontece que a Associação Brasileira, que defende, né, a indústria dos produtos de higiene e cosmética, né, que é a ABPIC, ela entrou com uma ação direta, então, de controle de constitucionalidade, pedindo pela inconstitucionalidade da lei fluminense, né, que é a ADI, essa que a gente teve a decisão no pleno dia 27, que é a 5995. O que acaba trazendo ali nessa discussão? A análise, né, dos nossos ministros, ela começa, né, a partir de uma discussão que a gente tem muito, né, no ambiental, referente à competência concorrente, né? Será que, como é que a gente fica com isso? Pô, a gente que lida, né, no direito ambiental, a gente sabe o quão complexo é isso quando a gente tem, né, na repartição constitucional de competência, a estrutura de competência legislativa concorrente. Ou seja, né, sobre a mesma matéria, eu posso ter legislação federal, estadual, municipal, né? Isso entra, por óbvio, as leis de proteção à fauna ou de proteção ao animal não humano. Nós temos no Brasil uma lei federal, né, que é a Lei Arouca, que é uma lei de 2008, que regula a utilização dos animais na pesquisa científica e na docência. Então, eu tenho ali uma norma geral que vai dizer, olha, para a docência, que aí eu te confesso até que daria uma outra conversa, né, porque para a docência a gente praticamente não utiliza mais, né, mas para a docência eu poderia utilizar, para a pesquisa a gente pode, pesquisa científica a gente pode utilizar. O que a gente tem observado de movimento, né, com relação a isso? Que do ponto de vista, que é essa legislação, né, que é conhecida como Lei Arouca, que é a Lei 11.794, do ponto de vista ético e até de alinhamento com a própria nossa Carta Constitucional, uso de pesquisa de animais na docência, ele não se sustenta mais, né? Tanto que a própria lei dos crimes ambientais diz, olha, se tiver método alternativo, né, estou usando o linguajar mega coloquial, né, mas na existência de métodos alternativos, eu não posso utilizar a vivissecção. Então, se eu estou numa atividade de ensino e existe método alternativo, utilizar o animal em vivo é crime, né? Então, a gente já tem todo na nossa legislação para que a gente vá migrando para esses métodos alternativos, né? E a gente vê hoje as grandes escolas de medicina já não usam mais para docência, as escolas de veterinária já estão acompanhando, né, e se dedicando ao uso de métodos alternativos. Então, isso parece meio que indo, né, para superar. O que fica a pesquisa, né? E aí, na pesquisa, a gente sempre vê discussões, porque eu posso ter dois olhares, né? Eu vou dizer, pesquisa voltada para a saúde, né? Então, pesquisa para garantir novos protocolos de saúde, novos medicamentos, vacinas, né? Então, a gente diz, não, mas isso aqui eu tenho que passar pelos testes pré-clínicos e no pré-clínico eu tenho que usar o modelo animal. Então, isso daria uma outra discussão ainda, mas isso, de fato, existe. Do ponto de vista de pesquisa para fazer cosmético, produto de limpeza, perfume, não há mais como a gente conseguir sustentar esse tipo de comportamento, tá? Nós temos pela Lei Arouca a exigência de que sempre exista, né, nos núcleos de pesquisa que utilizam animais, os comitês de ética, tá? Justamente para averiguar se, do ponto de vista ético, não é metodológico, não é mercadológico, se do ponto de vista ético se sustenta aquela experimentação. E aí eu entendo, Juliana, que hoje a gente lidar com isso, que hoje eu já ponho em dois grupos, né? Tá, saúde, que depois a gente podia discutir em separado, e futilidade,
né? A gente expor a violência e ser cruel com outros seres vivos que sentem por opções nossas, né, de um melhor perfume, um melhor produto de limpeza, um melhor shampoo de cabelo, um melhor pós-barba. O que é isso que a gente está querendo utilizar e que a gente está dizendo, olha, pouco me importa, então, o sofrimento que eu vou gerar em razão a isso. Ainda levando em consideração que a gente tem inúmeras outras formas. Primeiro que já tem vários produtos que já foram testados, então eu posso aproveitar muito dessa base que já existe, e a quantidade de coisa que a gente tem vindo da flora, que a gente não precisa utilizar, né, os animais. Eu posso usar outras fontes, eu posso usar fontes seguras que a gente já tem aí à disposição, né? Então, acho que esse é um tópico importante. Por quê? Porque a associação, essa associação que, enfim, ajuizou, né, e pediu ali o controle de constitucionalidade, a ABPEC, ela se baseia na existência dessa lei, dessa norma geral, dizendo, vai causar insegurança jurídica, né? O Estado do Rio de Janeiro dizer que não pode utilizar esses animais nas experimentações. E na inicial é até bem curioso, porque na inicial eles começam o discurso e bem no início eles dizem, olha, a gente quer deixar claro que a gente é contra, viu? A gente também não gosta muito de testes em animais, né? Ou seja, aquela coisa de, olha, eu estou aqui falando contra, querendo garantir o teste, mas eu também sou querido, né? Então, querendo fazer aquela coisa da simpatia, né? Eu estou fazendo ali uma aproximação querida, mostrando que eu não sou de todo ruim, né? Porque sabe que está mexendo com um público que hoje quer consumir outros tipos de produtos. O que a gente tem que levar, né, em conta dentro dessa discussão? Que nós já tínhamos alguns precedentes para olhar, né? O ano passado, nós tivemos, no próprio STF, o julgamento da ADI 5996, que é do Amazonas. E a lei amazonense, ela faz igualzinho a lei fluminense. Não pode desenvolver produtos com experimentação animal, cosmético, perfume, higiene, limpeza, né? No estado do Amazonas. Só que ela parou ali. E o STF deu, por unanimidade, a constitucionalidade da lei amazonense, né? Só que eles pararam nessa discussão de que, né, não quero que se produza aqui dentro, não quero que se faça aqui dentro, se desenvolvam produtos. E foi por unanimidade que o STF entendeu que a lei era constitucional e deu pela, né, ali, improcedência da ADI, né? Praticamente a mesma petição inicial, com aí atacando o que tinha de diferente na lei fluminense, que era a proibição de comercialização dentro do território, né, para além de proibir fazer, né, de comercializar, independentemente da origem, e a rotulagem, né? E aí foi esse o PEC que ficou em discussão no plenário na semana passada, porque me parece, salvo o ministro Nunes Marques, que ficou absolutamente isolado, né? Eu costumo até brincar, né, que o placar deu 10-1, né? Mesmo com algumas diferenças entre os 10, né? O ministro Nunes Marques ficou absolutamente isolado, tanto com relação ao precedente que já se tinha da 5996, quanto aos fundamentos do que estava sendo ali julgado na 5995. Por quê? O que você acabou levando em consideração? Pode, então, o Estado fazer uma norma mais restritiva que a norma federal? Pode fazer. Essa foi a decisão da lei amazonense, essa é inúmera, a gente já tem inúmeros casos, né, em outras questões ambientais. Esse foi o entendimento, né, para 10 dos ministros que estavam ali, né, analisando a questão da lei do Rio de Janeiro. Pode fazer? Pode. Onde é que a discussão ficou, né? Acabou reinando. A discussão acabou será que a gente pode proibir comercialização de produtos independentemente da sua origem, ou seja, fechar o meu mercado, né, interno, então pego o território do Rio e vou começar a cuidar das relações interestaduais, né? Como é que a gente vai estabelecer aqui esse controle? E aí a gente teve ali uma divisão de entendimentos com relação ali, né, às decisões, né, aos votos que a gente teve nessa 5995, agora no dia 27 de maio, a gente acabou observando que a gente teve 10-1, então com o ministro Nunes Marques completamente isolado, né, nesse debate, e entre os 10 ministros, né, que foram favoráveis à legislação fluminense, o que a gente acabou observando? Uma divisão entre aqueles que entenderam que era absolutamente constitucional a norma, no seu todo. Então, com relação a isso, a gente teve ali, e aí eram esses os ministros que eu estava tentando aqui lembrar de cabeça, né? O Faquinha, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Fux, e está faltando Marco Aurélio. Foram ministros que entenderam que o Estado, né, do Rio de Janeiro estava
compreendendo que ali podia haver legislação na função suplementar, tanto na questão ambiental, quanto na questão do consumidor. E aí é um tema super bacana da gente olhar, né? O direito ambiental, ele sempre está perto, né, das relações de consumo. E aqui, Juliana, quando a gente for pensar num público, né, específico que está buscando consumir produtos que não sejam testados em animais, e eu tenho uma legislação estadual que diz, olha, não posso produzir, desenvolver produtos testados em animais, me parece coerente eu, enquanto consumidora, ter direito de saber, né? Ou seja, a gente pega os princípios do CDC, né? Eu ter direito de saber que tipo de produção foi feita ali, que produto é esse, ele derivou do quê? Então, são questões que me parecem razoáveis dentro, né, da capacidade legislativa do Estado de estabelecer, olha, eu estou querendo aqui produtos que sejam só sem crueldade animal, sem testes, então me parece razoável que a gente informe no rótulo da embalagem, de alguma maneira, né, aquela indicação de que se trata um produto livre de crueldade animal. Como a gente tem na discussão dos transgêneros, né? Ou seja, a possibilidade de a gente ter ali um selo que indique que aquele produto, enfim, está cumprindo com a norma do Estado do Rio de Janeiro. Mas aí a gente teve uma divisão entre esses 10, né? A gente teve uma divisão porque alguns ministros entenderam que quando eu passo a regular comércio interestadual, né? Porque da hora que eu digo não pode vender no Rio de Janeiro, eu estou dizendo, né, não vai poder vir de outro estado, né? Então, essa regulação deveria ser só da União e a questão da rotulagem deveria ser só da União. Então, no final das contas, o que acabou gerando, né, nessa discussão? Se entende pela constitucionalidade da lei do Rio de Janeiro, portanto, sim, pode proibir o desenvolvimento de produtos, né, com experimentação animal para fins cosméticos, limpeza, higiene, né, perfume, mas não pode exigir rotulagem ou proibir a comercialização de outros que não sejam oriundos do Estado do Rio de Janeiro. Então, produtos vindo de outros lugares que talvez venham com experimentação animal. E aí, aqui, cabe a gente lembrar de algumas questões do ponto de vista internacional que refletem conosco, que é o seguinte, esse comportamento de mudança com relação à possibilidade de experimentação animal para esse tipo de produto não é nova no mundo inteiro, né? Então, a gente tem um grande marco nesse sentido, que é uma diretiva da União Europeia de 2013, fevereiro de 2013, que regula exatamente isso. Não pode desenvolver produtos, né, cosméticos, né, com pesquisa em animal, e não pode comercializar dentro da comunidade, né? E a comunidade não está sozinha, né? Então, a gente tem ali, ó, Suíça, Nova Zelândia, Israel, são, além de todos os países da comunidade, que não admitem, né, que se produza com experimentação animal e nem que se comercialize. Aí a gente fica pensando para as nossas empresas, né? Bom, eu quero exportar, né, para a comunidade europeia. Ó, te organiza, porque não pode ter experimentação animal em nada do teu produto, nem no insumo que tu está usando de base, né? Então, essa medida ali estabelecida, né, essa norma estabelecida dentro da norma do Rio de Janeiro, dizendo, olha, eu também não quero que comercialize e também quero que tenha rotulagem, na verdade está na linha do que a gente vem observando no cenário internacional, né? Ou seja, da exigência da não comercialização de outros produtos, por exemplo, a gente tem todos os países da comunidade europeia, né? Da exigência da rotulagem, indica sim, coloca, né? A gente até tem um símbolo internacional, que é o coelhinho, né? Que vai ali, aquele produto é livre de crueldade animal. Então, eu acho razoável, né? Mas, no final, a discussão que acabou dando mais debate em razão dessa lei né, do Rio de Janeiro foi porque ela avançou com relação à lei do Amazonas, né? A lei amazonense, ela diz, não pode aqui dentro do território, né, do estado do Amazonas, não pode fazer pesquisa, não pode desenvolver produtos se for para esse fim, né, com testagem em animais. E o Rio de Janeiro avançou, ele incluiu a questão da comercialização, incluiu a questão da rotulagem. E aí essas duas acabaram sendo barradas, né? Mas, nitidamente, a gente vê né, o pleno ali do STF, me parece alinhado, né, pelo menos nesse quesito, com um espaço de proteção.
deixando nitidamente, né, afastado, né, dessa análise o ministro Nunes Marques, que, aliás, historicamente, até ao longo da sua carreira, tem sempre um posicionamento assim, né, todas as vezes que foi provocado nesse sentido, com relação à proteção animal, sempre foi contrário, nunca foi favorável. Então, não era também diferente ali o que se esperava com relação a esse julgamento, né. Mas me parece que a legislação carioca foi bem feliz, né, nesse avanço, e acho que é um avanço que a gente vai ter que encarar, e não só do ponto de vista, né, de falar em proteção animal, estou falando isso porque a pessoa gosta de bichinho, não é isso. Eu, enquanto consumidora, a partir das regras que a gente tem no Brasil com defesa do consumidor, quero ser avisada, eu quero poder escolher e dizer, afinal, que produto é esse? Né? O que isso tem? Então, esse debate foi um debate bem bacana, enfrentar, né, gigantes, porque a gente está enfrentando gigantes, né, gigantes de uma indústria de cosméticos, gigantes de uma indústria de perfumes, gigantes de uma indústria, então não são questões pequenas que estão em volta, né, acho que é um patamar devagarinho que a gente está indo, né, dentro né, dos avanços aqui das questões, a ponto do ministro Barroso dizer, olha, já estamos falando aqui praticamente de uma autonomia de um outro ramo do direito, né, que seria o direito animal, já separando, desvinculando da questão ambiental, né? Mas foi um debate bem bacana, né? Então, Fernanda, só para a gente entender bem, o ponto do STF em relação a essa legislação fluminense, comparando-a com a legislação amazonense, é a questão da competência mesmo. Eles entenderam que para barrar a comercialização nós teríamos que ter alguma coisa em nível federal, é isso? É isso, né? Então, e aí é bacana porque a gente olhar assim, com relação à proteção animal, né? Ou seja, proibir práticas que submetam animais à situação de crueldade, me parece que o STF foi tranquilo, né? A gente teve 10-1 nesse sentido. Onde que ficou, né? Em que momento a gente teve a divergência? Nas questões de competência, no cenário de comercialização interestadual, né? E na questão da rotulagem dos produtos. Aí, nesses dois pontos, é que a gente acabou tendo ali um posicionamento né, que acabou vencedor, que esses dois trechos da legislação seriam inconstitucionais por questão de competência, né, porque a competência não seria estadual, e sim da União, né, por matéria ali né, que seria exclusiva privativa da União. Eu falei que ia ser uma verdadeira aula e foi realmente uma verdadeira aula. A gente fica aqui só, assim, plateia assistindo, né, porque é muito gostoso te ver falar e com tanta propriedade, com tanta paixão sobre esse tema, né, é muito bom. Mas para a gente ir caminhando nesse sentido, nós estávamos falando, antes de começarmos aqui o Conexão Milaré, dessa questão exatamente da crueldade, né, de como a gente consegue ainda encontrar muito essas situações de crueldade animal. E aí eu queria te perguntar, me parece que há um anseio da sociedade por uma regulamentação dessa forma com que houve aí a lei, né, com que dispunha a lei fluminense. O que será que a gente precisa para a gente, de fato, dar concretude ao artigo 225, ali, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, no que diz respeito a gente evitar, né, a crueldade animal? O que a gente precisa? Será que a gente precisa de mais leis normatizando? Precisamos de penas, né, na esfera criminal mais severas? Precisamos de educação ambiental, e agora uma educação animal, né, já pensei no direito animal, né, da proteção animal como um direito autônomo do direito ambiental. Na sua opinião, assim, o que a gente precisa ainda enquanto sociedade para caminhar na direção daquilo que a comunidade europeia parece que já caminhou há um tempo? Olha, excelente o teu questionamento, porque a gente fica, às vezes, a mesma coisa. Qual é o caminho melhor a seguir, né? Qual é a melhor forma de atuação agora, né? O que será que falta? E me parece que a gente ainda não avançou, não é porque a gente não tem o regulamento, porque a Constituição é clara, né?
me parece que a gente tem dificuldade de avançar, porque nós temos enraizadas algumas questões que são culturais, de tradição, que parece que a gente não quer mudar, mas também porque muito envolve uma questão econômica, né? A gente tem, bom, só para tu ver assim, que as coisas podem, né, que as coisas podem chegar, e aí a gente vai vendo como o posicionamento vai retraindo, dependendo que eu mudo o tipo de animal que eu estou avaliando. Quando a Constituição fala que não posso submeter animais à crueldade, ela não diz qual animal, ela diz não posso submeter animais, portanto, não posso submeter todos os animais, né? Não posso submeter animais à crueldade, pouco importando o adjetivo que eu vou dar, se é um animal doméstico, se é domesticado, se é nativo, se é exótico, né? Se é silvestre, não interessa, né? Não posso ser cruel. Mas olha só que doido que fica, né? Se eu não posso ser cruel, será que eu não teria que reavaliar a questão da pecuária ou a exploração em frigorífico? Será que a gente não teria que dar um outro olhar para a forma como a gente explora aqueles animais que a gente apelidou de animais de produção, no meu entender, até como uma forma de coisificação e para fazer com que a gente se afaste, né, da ideia de que são seres vivos, né, e que sentem, e que têm vida social, né, e que fazem parte de comunidades morais. Então, a gente tenta não enxergar nada disso, porque a gente, bom, é uma questão econômica, isso dá dinheiro, envolve hábito, envolve cultura, envolve tradição, né, envolve todo um cenário em que a gente foi, né, inserido e que o tempo todo a gente né, chamado, né, a gostar, né, a ser treinado a entender, né, eu fico até pensando assim, né, quando os bebês nascem, né, e a gente vai acompanhando, né, o crescimento das crianças, e aí tu tem os teus, a gente vai vendo assim, a gente vai introduzindo o paladar, não é isso? A gente vai colocando um pouquinho de cada coisa. Bom, em que horas a gente disse que obrigatoriamente eu tenho que introduzir proteína animal para ele, né? Mas aí vem aquela coisa, porque eu não posso viver sem, porque vai depender do médico que está assessorando, porque daqui a pouco se a gente tem lá, né, o pediatra, uma nutricionista, né, infantil, vai dizer, olha, não precisa, eu posso trocar por outras coisas. Então, a gente está num cenário ainda que é um meio, é aquela coisa do meio do lusco-fusco, assim, sabe? A gente está, né, num momento que não está nem bem claro nem escuro, tá? E que envolve mudanças de comportamento, mudanças de hábito, e, no meu entender, agora um problema que é mais difícil, que é a questão econômica, né? A gente vai estar ali brigando com um espaço que a gente vai passar um pouquinho. Então, como é que vai ficar a pecuária? Como é que vai ficar a exploração da suinocultura? Como é que ficam as aves, os ovos? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque se a gente for pensar em crueldade, por exemplo, e pegar só a questão da indústria de animais de produção, a gente tem debicagem de aves, a gente tem encaminhamento dos pintos machos para a trituradora, a gente tem arrancar dente de leitão e a cauda do leitão na hora que nasce, para que eles não, no estresse em que vivem, né, eles não se machuquem uns aos outros, né? Então, em razão do estresse, para eles não se morderem, e aí é engraçado a gente... É triste, tragicômico, né? A gente vê os relatos dos técnicos que eles dizem assim, não pode machucar a peça. Então, não é outro indivíduo, é uma peça, entendeu? Então, para evitar isso, eu arranco o bico, obviamente que é sem anestesia, né? Eu tiro o dente, aí as pessoas às vezes me perguntam, mas, Fernanda, isso é cruel? Eu falei, não sei, tu já arrancou algum dente sem anestesia para ver como é que é? Se dói ou se não dói? Né? Como é que fica? Já tiraram um pedaço do teu corpo, a facão, sem anestesia nenhuma? Na hora que tu nasceu? Né? Então, assim, às vezes a gente olha e a gente parece que cria uma certa coraça, né, para aquilo que a gente sempre acostumou a ver. Né? E aí essa mudança é difícil. Onde é que a gente acaba observando que tem sido mais fácil avançar? Naqueles animais que eu até brinco, Joana, que eu criei uma teoria que eu chamo de TFNI, né, que é a teoria da natureza fofinha do indivíduo. Né? Indivíduos de natureza muito melhor, bom. Né? Muito bom. E daí pensa só, cães e gatos, tá? A gente falou na questão do crime, né? A gente estava aqui falando de aumentar a pena. Olha só, a gente teve alteração na nossa lei dos crimes ambientais em razão de um ocorrido ano passado com um cão, né? Que foi o Sansão, ele saiu em tudo que é mídia, né? Então, o Sansão teve as patas traseiras arrancadas a facão, né? E, enfim, obviamente foi resgatado, mas virou um símbolo, né? E aí acabou sendo editada a Lei Sansão, que aumentou a pena dos crimes, né, com relação à crueldade com cão e gato. Então, até interessante, porque a mudança ela é significativa, sai do juizado especial criminal, muda a pena máxima, né? Então, vai para a justiça comum. Então, tem um olhar todo do direito penal ali que mudou.
com relação a cão e gato. Aí a gente fica se perguntando, mas por que cão e gato, né? Será que os outros são diferentes, né? Qual a diferença será, né, do cão e do gato para o porquinho, para a vaca, para o cavalo, né? A Constituição não faz. Coelho, né? A Constituição não faz essa diferença. A gente é que resolveu fazer, porque está mais perto. Aí tem alguns colegas animalistas que disseram assim, mas isso é um horror, porque a gente está facilitando aquilo que a gente luta contra, porque uma das grandes lutas, né, no direito animal é lutar contra o especismo, né, que é a discriminação por espécie. A partir do momento que a gente festeja uma legislação que está só protegendo cão e gato, a gente está, ao fim e ao cabo, sendo especista, né? Eu estou tirando todos os outros animais e permitindo cão e gato. Mas, ao mesmo tempo, que bom que a gente avançou para cão e gato, né? Talvez seja um andar para daqui a pouco a gente lá na frente estar discutindo a inclusão de outros animais dentro dessa esfera. Né? Mas eu sei que é difícil, né? No mundo teórico a gente tem várias pretensões, né? Mas a gente sabe o quão difícil é isso quando chega para negociar dentro de um legislativo, para a construção, né, de uma norma diferente. Então, assim, acho que para cão e gato a gente aumentou a pena, talvez, não sei se as pessoas vão pensar diferente ou não na hora de agir, né? Mas essa lógica, eu acho, Juliana, da gente mudar esse comportamento, é entender, né, que pouco importa qual é a espécie de animal que a gente está lidando, a Constituição não difere e ela está dizendo que a gente não pode ser cruel, né? A gente vai sempre arrumar alguma escusa para o comportamento, né? Então, a gente chega a ler, por exemplo, né, a gente estava conversando, né, sobre as normativas, né, dos ministérios, enfim, a gente pega lá a orientação do mapa, por exemplo, a gente tem orientação do mapa, né, para garantir abate, o controle, enfim. Aí a gente fala em abate humanitário. Cara, para mim isso é contradição em termos, entendeu? Porque se é humanitário, não precisa falando em abate, não precisa ter isso na mesma frase, né? Então, assim, como é que é um abate humanitário? Vou lá e faço um carinho, abraço, dou beijinho. Como é que é isso? Não, mas ele tem que estar né, sensibilizado, ele tem que estar anestesiado. Pô, será? Será que a gente consegue fazer o cumprimento disso mesmo? E será que o momento pré, né, disso tudo, o animal não sente o que vai acontecer? Né? Então, são inúmeras situações que a gente acaba se questionando e a gente ainda consegue enxergar que para alguns é capaz a gente avançar mais rápido, para outros não. E eu acho que, no fundo, é educação. Eu sei que fica super lugar comum, né, a gente acabar encaminhando para isso, né, mas eu não consigo enxergar outra forma de salvação, senão numa transformação, de fato, vinda da educação, né, para ver que as pessoas compreendam, pelo menos entendam, né, saibam do que é, né, quando as pessoas implicam comigo, né, sobre a questão da alimentação, eu até costumo brincar, falo assim, olha, eu não me importo que tu gostes de comer, né, proteína animal, convivo numa boa, desde que tu saiba de onde está vindo. Não nasce a vácuo na prateleira do super. Isso aí é um pedaço de um animal em decomposição, ponto. E tem que saber de onde veio, né? Assim, tu sabe se veio de área desmatada, se está licenciado, tu sabe se está tudo certinho. Então, assim, você está comendo assim, tá, e sabe tudo, tá legal, beleza, né? Não me importo. Agora, o que me incomoda é a questão da cegueira, né? Aí a gente cria uma cegueira moral, como diz o Bauman, né? A gente cria uma cegueira moral para aquilo, né? E aí faz de conta que nasce a vácuo na prateleira do super. Não, né? Exatamente. Nossa, a gente teria muita coisa para conversar ainda, Fernanda. Esse assunto é super palpitante. Queria falar sobre a questão de os animais serem titulares de direitos. Agora. Isso é outro papo bacana. A gente pode pensar daqui a pouco um outro encontro e falar sobre judicialização terciária. Exatamente, então, mas foi uma verdadeira aula sobre esse tema, que é muito instigante, eu acho, fico sempre maravilhada quando te vejo falar, muito empolgante, assim, ver a paixão aliada, né, ao conhecimento, eu já falei isso aqui antes, é maravilhoso. Muito obrigada por ter estado conosco, Fernanda, e eu espero que seja a primeira de muitas vezes. A gente tem muito para conversar. Na próxima, vamos trazer um chimarrão aqui. Pois é, né? Devíamos. E aí a gente vai conversando sobre o direito dos animais. Olha, eu, de novo, te agradeço muito, muito mesmo. É importante a gente registrar, né? Eu acho que uma das coisas que é importante na nossa sociedade, da gente enquanto povo, né? É saber referenciar aqueles que vieram antes da gente, né? Que abrem caminhos. Então, poder estar aqui nesse espaço que vocês estão criando, né? É um espaço para a gente importante,
porque está aqui, na verdade, pessoas, né, criado por pessoas que abriram espaço para que a gente possa estar aqui hoje, né, enfrentaram questões para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu acho que a gente, né, honrar aqueles que passaram, né, antes da gente, que continuam nativos, é sempre importante. Então, para mim, é uma super honra mesmo poder estar aqui, estou à disposição. Assunto para a gente é que não vai faltar, né, Juliana, a gente pode conversar sobre vários temas, né, então estou à disposição de vocês sempre, quando quiserem, é só chamar. Muito, muito obrigada mesmo. Já está chamada, já vamos pensar aí em quando a gente vai continuar a nossa conversa aqui. Muito obrigada, Fernanda Medeiros, e muito obrigada a você que nos acompanha, que é sempre o nosso convidado especial. Não deixe de acompanhar a programação dos próximos programas nas nossas redes sociais. A gente faz tudo com muito carinho para você. Até lá.